Vasco e Atlético Paranaense, um duelo que recentemente disputou, melhor, definiu quartas de finais de Copa do Brasil, um duelo que já teve inúmeras goleadas, um duelo que é muito marcado também pela comparação entre dois dirigentes históricos, que é Eurico e o Petralha, atualmente no Atlético Paranaense. Bom, hoje nós vamos destrinchar o histórico desse confronto. Eu espero que você venha comigo, que acompanhe esse vídeo até o final. Deixe seu like, se inscreva, que vamos crescendo juntinho, lado a lado, e com uma longa jornada por aí. Vem, bem-vindos a mais um Quem Ganhou Mais. Ao todo, ao longo da história, foram disputados 56 jogos entre as duas equipes, com 19 vitórias do Atlético Paranaense, 14 empates e 23 vitórias do Gigante da Colina. O Vasco é um confronto, no geral, que me surpreende até, né? Mas não tanto porque ultimamente o Vasco não tem ganhado tanto deles, mas dentro de casa. Mas lá fora, né? Fora de casa é um confronto que é dado como derrota certa para o Vasco por causa do sintético, da Arena da Baixada. Mas é um bom confronto, que é equilibrado, mas o Vasco leva essa leve vantagem pelo confronto geral, mas a boa vantagem vem agora com o retrospecto como mandante em São Januário, no Rio de Janeiro. Bom, aqui no Rio são 26 confrontos, com 2 vitórias do time paranaense, 7 empates e 17 vitórias para o Vasco da Gama. Um confronto que aqui no Rio completamente desequilibra. Basicamente, a maior parte das vitórias do Vasco é no Rio de Janeiro. E é isso que a gente tem que levar como trunfo hoje, nesse confronto desse domingo, daqui a pouco, às 8h30 da noite. Em São Januário, quem manda é o Vasco. Nesse confronto, a gente tem que mandar ainda mais. Obrigação do Vasco vencer São Januário esse jogo, até porque no segundo turno não se sabe qual será o destino que o destino nos reserva. Mas é importante garantir 3 pontos para assumir a 8ª colocação, encostar no G5, a ficar 3 pontos apenas no G5 e, dando tudo certo, o time mudar o planejamento para o ano, né, nessa reta final de primeira parte. Mudar o planejamento para galgar voos muito maiores a partir de julho. Bom, ao longo dos 56 jogos, né, ambos os times marcaram mais de um gol por jogo. Mas é aquilo. O Vasco tem uma vantagem, sim, como o time que mais ganhou no confronto. Mas não tem essa vantagem nos gols, nos históricos de gols do jogo. Ao todo são 81 gols em 56 jogos contra 89 do Atlético Paranaense. É uma pequena desvantagem, né, que a gente torce aí para que se faça hoje uma reparação grande. E óbvio, além da grande reparação que a gente espera, que seja uma boa partida do Vasco, que precisa começar a vencer jogando bem os jogos, sem precisar de apenas viradas, como tem sido a rotina do time ultimamente. O último confronto dos clubes foi em 2024, né, pela Copa do Brasil mesmo, pelas quartas de final. Foi aquela vitória de 2-1 do Atlético Paranaense em cima do Vasco, lá na Arena da Baixada, revertendo 2-1 que o Vasco aplicou neles aqui em São Januário, indo para os pênaltis e o Vasco ganhando a disputa por 5-4. Aquela camisada histórica, com o Vasco com a menos, com o Ryan expulso, e gol de cabeça do Verratti, no cruzamentaço do Piton. Bom, aquela Copa do Brasil, os astros se alinharam para o nosso argentino e para o nosso time. Fomos campeões? Não, mas foi uma campanha histórica com um time muito limitado do Vasco. E como o Atlético Paranaense acabou sendo rebaixado nesse mesmo ano, acabou que a Copa do Brasil foi o nosso último confronto, né? O Vasco venceu no Brasileiro no retorno em São Januário, né, uma virada, mais uma virada absurda do Gigante para cima do Atlético Paranaense. E, mas não, acho que perdeu de 1-0.
para o Vasco perde de 1-0 na Arena da Baixada no primeiro turno do Brasileiro de 24. É isso. Se eu não me engano, ainda era Ramon Dias, o treinador. E é isso. Bom, confronto de goleadas. Confronto que tem uma certa história, mas uma certa grande rivalidade. Mas o importante é que se mantenha, ou seja, os climas, o ânimo das torcidas calmos, seja uma grande briga na arquibancada, uma grande disputa na arquibancada de vozes, sem brigas físicas, e que saia o Vasco vitorioso. Esse foi o quem ganhou mais, de uma forma mais compacta. Mas para informar sobre o jogo e falar um pouco sobre a história do confronto. É isso. Valeu, galera. Beijo. E vamos Vascão!